O presidente Pedrinho foi avisado agora, reunião em São Paulo. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre tudo que está acontecendo da venda da SAF do Vasco. Foram expostos os planos de La Máquia. A situação envolvendo os investimentos estão próximos e, claro, vamos trazer para vocês os próximos capítulos que vem esquentando nesse assunto. Vamos falar também sobre a política do Vasco, porque amanhã tem reunião importante que pode definir o futuro. Você vai entender o que eu estou falando e o presidente Pedrinho deixou exposto muita coisa acerca dessa situação. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e aqui no canal você vai ficar sempre muito bem informado. Informações importantíssimas agora, mas antes eu lembro você de deixar o seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vascão, do nosso gigantesco da colina é positivo e avisa também para novos vascaínos vir aqui no vídeo para também estar demonstrando o seu amor. Vale ressaltar que se você não é Vasco, se você não é vascaíno, pode ir embora. Não quero a sua participação aqui. Esse canal é só para quem é Vasco. Então, se você é Vasco, se inscreva aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se e faça parte do canal criado somente para você. Nesse vídeo vamos traçar todos os objetivos de Marcos La Máquia. Pedrinho, situação política no Vasco, jogo contra o Paysandu, tem definição. Vamos falar também sobre futebol brasileiro. Rapaz, a situação do Flamengo com o Grêmio vira polêmica e agora eu quero ouvir o que eles vão falar. Então, antes, já quero falar exatamente sobre isso. Olha só, preste atenção no que aconteceu. Polêmica, né? Quando o Vasco pegou um empréstimo com a Crefisa, né? E logo após tivemos um jogo, né? Entre Vasco e Palmeiras, o Vasco perdeu o jogo. Teve várias declarações na mídia, até mesmo do presidente do Flamengo, falando sobre uma possível, um suposto conflito de interesses, algo estranho, que o Vasco supostamente ou poderia ter entregado o jogo, enfim. Basicamente isso, né? Olha o que aconteceu nessa rodada. Nessa última semana, né, o Flamengo fez um acordo com o Grêmio sobre alguns assuntos particulares dentro da Libra, da liga que fazem parte Flamengo e Grêmio. O Grêmio foi de encontro com os interesses do Flamengo lá dentro da Libra, dentro de um acordo. O Flamengo, pelo Grêmio ter ido de acordo com o Flamengo, irá repassar cerca de 24 milhões de reais de 2026 até 2029 dentro desse acordo. E supostamente, né, viram parceiros ali dentro da Libra. E aí o que aconteceu ontem? Flamengo e Grêmio se enfrentaram na arena do Grêmio. O time do Grêmio completamente apático. O Flamengo foi lá e venceu o jogo logo após um acordo milionário em que o Flamengo irá pagar ao Grêmio. E agora, BAP? E agora, Mauro César? E agora você, flamenguista aí? Vai falar o quê? Será que o Flamengo negociou a rodada? Vai ser isso que vocês vão falar? Será que o Flamengo comprou 3 pontos por 24 milhões de reais? Será que é isso que vocês vão falar? Enfim, vá lá nos comentários, deixe sua opinião, manda pro seu amigo flamenguista, que agora eu quero saber o que ele vai falar. E o senhor Paparazzo, o senhor Mauro César, até o senhor BAP, apareçam moralistas. Quero ver o que vocês vão falar sobre isso agora, porque falar do Vasco com a Crefisa é mole. Só tem uma coisa de diferente, né? O Vasco vai ter que pagar a Crefisa. O Grêmio não vai pagar vocês. O dinheiro só vai. Quero saber o que vocês estão achando sobre isso. Porque nós vamos falar sobre Vasco. Vamos falar sobre a SAF do Vasco. Vamos falar sobre Marcos La Máquia. A situação da venda da SAF está cada vez mais próxima. E o plano de La Máquia foi exposto. E eu quero trazer para vocês aqui todo o plano que vai ser aplicado no futebol do Vasco. Olha só. A ideia do grupo de La Máquia é separar em 4 potes os investimentos no clube. A situação é a seguinte: a ideia do primeiro pote é ser tudo exclusivo para o futebol, exatamente tudo dentro do futebol. O segundo pote, a ideia é que seja de fluxo de caixa. O Vasco, por exemplo, opera em 700 milhões e hoje consegue uma rentabilidade de 300 milhões anuais, que ele coloque o dinheiro lá do próprio bolso para esse fluxo de caixa aumentar e o Vasco operar mais alto no futebol brasileiro. No terceiro pote, a gente está falando de uma possível reforma no CT, onde a ideia do grupo de Marcos La Máquia é transformar o CT do Vasco no melhor CT da América
do Sul. E existe uma ideia interna, né, que eu venho apurando, que esse CT pode ser construído em outro local, não propriamente no CT Moacir Barbosa. É uma possibilidade. Lá no quarto pote, a ideia é assumir a dívida, né? Vale lembrar que as dívidas renegociadas de 1 bilhão e 300 milhões podem cair aí para 700, 800 milhões de reais e essa dívida será assumida ali pelo grupo de Marcos Lamaque diante desse período longo de negociação. E outra, todo jogador, todo ativo que for vendido pelo Vasco por 100, 200 milhões, 100, 50 milhões, esse dinheiro ficará exclusivo para o futebol do Vasco. Não terá outros destinos, porque existiu, né, na era 777, assim, 777 está operando com os próprios jogadores do Vasco, vende os jogadores e fazem um aporte. Então, isso não vai acontecer, será somado. A venda dos jogadores será exclusiva e somada para o futebol do Vasco. E aí, gostou do plano de Marcos Lamáquia? Teremos uma possível reunião em São Paulo na próxima semana, hein? A coisa tá andando para o Lamáquia, enfim, assinar o memorando de entendimento para que o Vasco faça reunião no Conselho e finalize esse processo. E com isso, a situação explode na política do Vasco, porque uma ala da diretoria quer que tenha uma mudança no estatuto. Como assim, Nini, que é uma mudança no estatuto? Amanhã teremos uma assembleia de votação no Conselho e irá a votação exatamente essa mudança do estatuto, onde teremos o fim da quarentena. Mas como assim, Nini? O que é quarentena? O que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Você vai entender aqui agora. A situação é a seguinte, existe uma possibilidade de acesso livre à SAF do Vasco pelos políticos. Vamos lá, vou trazer para vocês. A SAF do Vasco foi criada, né, exatamente para livrar o futebol do associativo. Vamos colocar dois lados aqui. Tá vendo o lado da minha plaquinha aqui do YouTube? Tá vendo o lado aqui da minha canequinha do Vasco? Aqui é o associativo, aqui é a SAF. Quando foi criado a SAF, que é separada do associativo, políticos que estão aqui no associativo não podem trabalhar e receber salário aqui na SAF num período de quarentena de 5 anos. Então, se tem um agente político aqui que quer trabalhar na SAF aqui, ele tem que ficar 5 anos fora da política e ingressar na SAF posteriormente, caso a empresa que tome conta aqui o contrate. A ideia é finalizar essa quarentena para que os políticos possam trabalhar na SAF de forma livre e direta. Por exemplo, Marcos Lamáquia compra a SAF do Vasco e contrata o Felipe para ser CEO da SAF vascaína de forma vitalícia. Não teria esse problema nessa transição. É só um exemplo, tá? Outro exemplo, que o Lamáquia contrate o Euriquinho para ser o CFO da SAF do Vasco e ele receba aqui o salário e seja livre nesse momento. É basicamente isso. Vai para a votação. Existe muita resistência dentro desse processo, provavelmente não aprove, e existe uma outra alternativa. Os políticos querem colocar uma quarentena menor para 3 anos. É muita gente querendo cargo, né? Vou falar para você, eu sou completamente contra. Completamente contra. Seja Pedrinho, Felipe, Euriquinho, Leven, Brant, qualquer um. Eu sou completamente contra, porque a SAF do Vasco foi criada para se livrar dos políticos, do associativo, do controle que destruiu o Vasco por anos. Então esse acesso livre para mim é bizarro, é completamente inaceitável e eu vou torcer muito para que não passe no Conselho, para que essa quarentena continue. Querem cargo no Vasco? Fiquem aí, joguem cloro na piscina, vá lá no basquete, agora no futebol, deixa rolar sem carguinho, né? Deixa rolar sem teta, vamos deixar rolar? Vamos deixar o profissional, o sócio majoritário ver no mercado, talvez no Arsenal, talvez no West Ham, talvez no Manchester City, encontre o CEO, encontre o gerente, encontre o CFO, deixa trabalhar quem tem certificado, quem tem conhecimento no futebol. Políticos na SAF, para mim não. E para você, vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, em Pedrinho foi avisado e o jogo contra o Paysandu em São Januário na quarta-feira já tem apito definido. Estou falando de Braulio da Silva Machado. Será o responsável pelo apito na partida da Copa do Brasil em que o Vasco encara o Papão, o Paysandu, em um jogo muito importante de classificação para a próxima fase da competição.
O Vasco da Gama já venceu o primeiro jogo por 2-0 em Belém do Pará, no estádio no Mangueirão. Então a gente vai ter agora o reencontro, né, em São Januário, dessas duas equipes. Informações que chegaram até a mim é que o Paysandu virá com um time alternativo, não virá com força máxima. Muito provavelmente o técnico Renato Gaúcho, que mais uma vez na coletiva falou sobre controle de carga, falou sobre fatores físicos, falou sobre cuidado com os jogadores. Eu até entendo, né, que o Renato quer sempre estar contando com os jogadores 100% em campo para aumentar o nível de competitividade física, caso a parte técnica não funcione. Beleza, ok. Mas contra o Paysandu, muito provavelmente, força mínima do Vasco também, alternativa, né, na verdade, né, para esse jogo contra o Papão em São Januário, jogo que o Vasco já sai na frente por 2-0. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, lembrando que daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas.